E esse é que é o problema do jornalismo. Quando o jornalismo começa a te convencer que o governo que vai mal vai bem e que o governo que vai bem vai mal. Eu queria fazer essa comparação com os Estados Unidos e o Brasil, entre os Estados Unidos e o Brasil, entre os Estados Unidos de Biden, os Estados Unidos de Trump, e eu estou ficando esclerosado igual o Biden, cansado, e o Brasil de Lula. Porque no Brasil nós temos esse avançado aparato de censura, né, um dos mais avançados do hemisfério ocidental. Você tem à frente do executivo um presidente que apoia esse aparato, e as pessoas que o estruturam. E nos Estados Unidos, a gente tem um presidente, Donald Trump, completamente comprometido em obliterar o complexo industrial da censura e restabelecer a liberdade de expressão como um dos princípios fundamentais do Ocidente. E a pergunta é, né, qual desses dois está sendo melhor avaliado? Quem está estando melhor nessa história? A Globo News diz para você que o governo Trump é um fracasso, que ninguém aguenta, que o Trump está enfrentando vários problemas no seu governo. E, no entanto, eles tentam fazer parecer de que o governo Lula é uma grande alternativa e que foi muito bom o Lula ter entrado no lugar do Bolsonaro, né? Como diz a Mira Leitoa, entenda como a censura é boa nas suas colunas. Em que estado será que se encontra o governo Lula? Segundo, não a Mira Leitoa, mas segundo a população. Ora, na pesquisa da Genial Quest, eu estou falando do Instituto preferido da Rede Globo, contratado da Globo News, as notícias para os petistas não são nada positivas. Segundo o levantamento deles, a boca do jacaré não para de se abrir. Hoje, avassaladores, 57% dos brasileiros desaprovam o governo Lula, enquanto apenas 40% apoiam. Lembram, números desse Instituto pró-Lula. Mas ainda assim, o Lula está com uma aprovação negativa de menos 17 pontos percentuais, ou seja, negativa de 17, ou uma aprovação de menos 17, uma aprovação líquida de menos 17. Mas se você for olhar para a tendência, é muito pior. A situação está muito pior. Porque desde 2023, a aprovação do Lula caiu 11 pontos percentuais. E a reprovação cresceu 15. Ou seja, cada vez mais pessoas desaprovam o governo Lula, enquanto cada vez menos pessoas aprovam. Eu gosto de trazer o dado da religião, porque o alerta vermelho do governo deve estar se acendendo. Porque pela primeira vez, desde que a Quest começou a fazer esses levantamentos, a maioria dos católicos passou a rejeitar o Lula. Hoje, segundo a Quest, 53% dos católicos do Brasil desaprovam o governo Lula, número que entre os evangélicos permanece na casa dos 60%, só que agora chegou a 66%. 2 entre cada 3 evangélicos no Brasil rejeitam Lula. E para terminar, a parte do Lula, pelo menos, 61% dos brasileiros acreditam que o Brasil está indo na direção errada e só 32%, e eu confesso que eu não sei como esses 32 ainda acham, mas acham que o Brasil está indo na direção certa. Vocês querem saber quem ataca as instituições do Brasil? Vocês atacam as instituições do Brasil. Vocês fizeram isso com o Brasil. Olha, Paulo Figueiredo está censurado em todas as plataformas. As pessoas aqui usando VPN para me assistir. E ainda assim, com toda a minha censura, vocês não conseguem, minha e de tantos outros, vocês não conseguem manter a popularidade de vocês. A população entende que o país está na direção errada. E ao mesmo tempo em que despenca a popularidade do Lula, a corrupção substitui a economia e a inflação como o principal problema apontado pelos brasileiros. Na pesquisa da Atlas Intel, a corrupção subiu 13 pontos, indo de 47% para 60%. Ora, quem diria em que o Lula ia roubar, rapaz? Pô, quer dizer que você está me dizendo que o cara que foi condenado em 3 instâncias por corrupção, o maior escândalo de corrupção da história do país, e depois acabou descondenado por um problema de processo procedimental,
Quem poderia imaginar que a gente ia ter problema com corrupção? Não acredito. E eu digo mais esse assunto da corrupção. A gente só não tem mais problema com corrupção porque a caceta da Polícia Federal está preocupada em prender porra de velhinha, em vez de ir atrás do esquema de corrupção. Hoje teve operação, a quantidade de gente intocada nesses esquemas de corrupção do INSS é inacreditável. E tem muito mais. Você precisa ver o que os caras estão fazendo nas estatais, no fundo de pensão, e nada de Polícia Federal agir. Polícia Federal precisa ser quase que refeita do zero. Daqui a pouco eu vou ter que ser 15 dias ministro da Defesa, 15 dias ministro da Justiça. E vejam, o Lula tem a Globo difamando o principal oponente político dela 24 horas por dia. O Supremo Tribunal Federal dando carta branca para o governo fazer o que quiser. Até o Congresso, o Flávio Dino está lá para castrar o Congresso. Esse é o governo que tem o apoio da elite artística. Tem apoio de todo mundo. Agora, vamos mudar de hemisfério? Como anda a situação do malvadão Trump? O Trump, que vocês sabem, tem o nome na mídia coberto de maneira negativa o dia inteiro, que comprou briga com toda a gente grande, que impôs tarifa em cima de um monte de gente, que acabou com a agenda woke e a de diversidade, equidade e inclusão, que está indo atrás dos imigrantes ilegais. Esse Trump que você, poxa, meu Deus do céu, caramba, deve estar fazendo um governo horroroso. Meu Deus, as tarifas do Trump pegaram muito mal, ele não sabe o que está fazendo. Pois é. Segundo o Trafalgar, um dos institutos de pesquisa mais respeitados dos Estados Unidos que mais acerta o resultado das eleições. Segundo o Trafalgar, o Trump vai muito bem, obrigado. A aprovação dele está em 54%, enquanto a reprovação está em 46%. Nos arredondamentos. É uma vantagem de mais de 8 pontos percentuais positiva. Lembre-se, esse é um país que é dividido praticamente ao meio entre republicanos e democratas. Não é igual ao Brasil. Aqui, ou é republicano ou é democrata. O país é efetivamente polarizado. E ainda assim, enquanto o Lula tem uma aprovação, um saldo de aprovação de menos de 17, o Trump tem um saldo de aprovação de mais 8. Ou seja, uma diferença de 25 pontos. O último levantamento do Rasmussen Report, um outro bom instituto de pesquisa americano, deu um resultado parecido. De acordo com o Rasmussen, o Trump tem uma aprovação de 53 e uma reprovação de 46. Ou seja, bateu uma vantagem ali de 7 pontos positivos. E o mesmo Rasmussen aponta que 48% dos americanos acham que o país está na direção correta, enquanto 46% acham que está na divisão errada. Então, meu amigo, enquanto a mídia diz para você que o Brasil é que está indo bem, que o modelo do Supremo Tribunal Federal é maravilhoso, na verdade, o modelo maravilhoso é um modelo que, segundo a população, é um modelo daqui. O governo Trump vai muito bem. E esse é que é o problema do jornalismo. Quando o jornalismo começa a te convencer que o governo que vai mal vai bem e que o governo que vai bem vai mal. Olha, eu estou trazendo aqui dados objetivos, vocês cheguem às conclusões de vocês. Se você, como eu, está dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte.